do YouTube, meu nome é Amanda e esse é o canal 1 mais 1 Somos 2. Hoje eu vim com um tema que quando eu fui atrás, quando eu precisei, eu tive muita dificuldade para encontrar. Então a ideia desse vídeo é facilitar para quem vai precisar viajar com seus pets. A minha experiência foram com gatos, eu tenho 3 gatos, então eu vou contar a minha experiência e espero que ajude vocês. Bom, eu viajei, eu era de São Paulo e eu morava em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e vim para Pernambuco, estado de Santo Agostinho. E eu trouxe comigo meus 3 gatos, eu tenho 3 gatos, e mais o gato da minha mãe. Eu tenho 2 princesinhas, a Lince, a Gamora e um príncipe, o Legolas. E a minha mãe também tem um gatinho, que é o nosso xodozinho, que é o Bop. Nós viemos de avião, e aí eu tive que providenciar toda uma documentação, né, para conseguir trazer eles. Bom, primeiramente, os documentos. Para facilitar, eu separei para cada gato uma pastinha, para na hora não me embananar, porque eles pedem individualmente as coisas de cada gato. Então, no caso, eu fiz uma pasta para cada um, com a fotinho deles, para ficar mais fácil para identificar. A primeira coisa que você precisa para viajar, que eu acho que se você tem um pet, cuida muito bem dele, você já deve ter, você nem deve ter dificuldade com isso, que é a carteira de vacinação. A carteira de vacinação tem que estar em dia, com todas as vacinas em dias e atualizadas. Então, se você tem uma carteira, mas sei lá, faz um tempo que você não dá vacina, por algum motivo, você tem que ir lá regularizar a vacina dele para poder entrar com ele no avião. O segundo documento que você tem que ter é o atestado médico, né, que você leva no veterinário que você está acostumado mesmo, e ele vai dar um laudo, né, falando que o seu pet está em boas condições, pode viajar, que ele tem condições, a saúde dele está boa para viajar de avião. Então, a carteira de vacinação e o laudo veterinário. Também é necessário você providenciar alguns documentos dentro de um certo prazo. Como, por exemplo, o laudo veterinário, se eu não me engano, ele tem a data de validade de 5 dias. Então, se você vai viajar, você deixa para pegar esse documento, depois que você já tiver com a passagem comprada, depois que já tiver tudo certinho, aí você compra, você marca a consulta, leva o seu animalzinho para fazer a consulta já na semana da viagem. Eu tenho a intenção de levar eles para fazer viagens internacionais. Então eu já me adiantei e já coloquei o chip neles. Você, para fazer para qualquer lugar fora do país, no caso eu moro no Brasil, qualquer lugar que você for para fora do Brasil, você precisa ter um microchip neles, injetado aqui na nuca, não dói, é rapidinho, eles nem sentem, é como se fosse uma injeção. E aí o veterinário vai fazer um cadastro nele, na internet. E aí, internacionalmente, qualquer pessoa que acessar esse cadastro consegue em qualquer lugar identificar ele. Aí é gerado um código de barra. Aqui no caso tem que estar os dados pessoais, endereço, como eu ia mudar, né? Eu mudei de São Paulo aqui para Pernambuco, eu deixei para preencher o meu aqui. Porque é daqui que eu vou levar eles para fora, né? Então eu deixei primeiro vir para cá para colocar o endereço daqui. E aí é gerado os códigos de barra. Ele coloca um na carteirinha e ele vai te dar outros. Esses outros você coloca na caixinha dele, que você vai levar. E você coloca, eu coloquei também uma carteira de vacinação. E os outros eu guardei. Porque, né? Em relação à viagem internacional, você vai precisar de mais um documento, que é o... Qual que é, amor? Laudo do Ministério da Agricultura. O laudo do Ministério da Agricultura.
Nesse laudo, você vai levar a sua carteira de vacinação e eles vão, tipo, aprovar as vacinas. E aí, para viagem internacional, você não pode ter dado as vacinas, a de raiva, a menos de 30 dias, ela tem que ter pelo menos 30 dias no organismo do animal, e no máximo 1 ano. Então, senão você não consegue ficar com tudo regularizado. E esse laudo tem um prazo de validade assim de 10 dias, se eu não me engano. Então, eu vou deixar para fazer esse outro documento na época que eu for viajar, pertinho da data, assim, faltando alguns dias com a passagem comprada, porque ele tem um prazo curto de validade. Em relação a valores, o chip, como eu falei, eu tenho 3 gatos. Então, tudo pra mim saiu mais barato, porque eu levei os 3 pra fazer de uma vez. Fui dar vacina, dei nos 3. Fui colocar o chip, coloquei nos 3. E como eu já conheço o veterinário há algum tempo, né, sempre levo nele, então ele me deu descontos, né, e por eu fazer 3, né, aí eu ganhei um desconto. Mas eu vou falar o preço que eu paguei, mas isso varia de cidade para cidade, de estado para estado, de veterinário para veterinário, e também varia se você tem um pet, é um valor. E no caso, como eu tenho 3, né, 3 gatos, eu consegui uns descontinhos. Mas só para vocês terem aí como uma base, mas não quer dizer que você vai chegar no seu veterinário e vai ser esse X. Vai ter uma variação. E também sem falar que eu coloquei no finzinho do ano passado, né? E aí, de um ano pro outro, tem um aumento, um reajuste de valores, né? Mas só assim para vocês usarem como base. As vacinas, como eu mudei de cidade, eu morava numa cidade, fui para outra, depois eu fui para Ribeirão, na mudança eu perdi a carteirinha de vacinação. Então, antes de viajar, eu tive que fazer outra. E aí eu dei aquelas 3 primeiras doses de novo e mais a vacina de raiva. Cada dose foi em torno de R$ 45 reais. O chip, pra mim, pra eu, saiu R$ 80 cada um. E a consulta, né, que eu levei antes de vir viajar, que é pra pegar o laudo, foi R$ 60 para cada um. Que ele examina o pet, vê se tá tudo ok, para poder fazer o laudo para ver se ele está em condições de viajar. Todos os meus 3 gatos são vira-latas, né? Nenhum é comprado, nenhum é de raça, então eles podem viajar normal de avião, eles têm um focinho longo, normal, não tem nenhum problema de saúde. São novos, são jovens, têm aí 2 anos. E eu não tive nenhum tipo de restrição com eles. Porém, eu sei que algumas raças não podem viajar de avião, que são braquiocefálicas, que é aquele que tem um focinho mais achatadinho, sabe? Como, por exemplo, o persa. Eu tinha um persa idoso, né? Ele já morreu, mas no caso, se eu fosse viajar com ele de avião, eu não conseguiria, porque ele já era idoso, tomava medicamentos e ele tem essa questão do focinho achatado. Eu sei que cachorro também tem essa restrição. Outra coisa que você vai precisar providenciar para viajar com o seu bichinho são a bolsinha de viagem. Aí tem as caixinhas e também tem as malinhas flexíveis, né? E tem uma variante muito grande aí nessa questão da malinha de agência de viagem, né? Cada uma tem uma regra, cada uma é um tamanho. No caso, eu viajei pela Azul. Então, pela Azul, era tanto de largura, por tanto de altura, tanto de profundidade, mas isso varia. A Gol é a TAM é outro, a Azul é outro. Então, assim, quando você for viajar, você vai lá comprar sua passagem, fechar sua passagem, entra lá e vê quais são as medidas para o seu pet. No meu caso, como eram gatos e eram pequenos, né, menorzinhos e leves, né, de certa forma, todos eles foram na cabine comigo, foram debaixo do banco. Então eu despachei uma mala de 23 quilos, levei uma mochila de 10 quilos e aí a mala
e coloquei eles debaixo do meu assento. Eu vou mostrar a minha que eu usei, mas lembrando, talvez a que eu comprei não dê certo para você, depende de qual você vai viajar. Cada uma é uma regra. A minha eu comprei na internet, eu peguei um preço fantástico e ela é de material impermeável, não molha, e se o animal fizer xixi dentro dela também não vai vazar. Mas mesmo ela sendo desse material, você coloca uma fraldinha, tem que colocar uma fraldinha no fundo da caixinha, tanto pro conforto dele, quanto, né, porque por mais que não vaza, se ele fizer, vai ficar dançando ali no xixi. Se ele tá com a fraldinha absorve. Os meus não fizeram, mas você sempre tem que colocar. Ela é flexível, então o banco, ela é mais alta do que é permitido, um pouquinho. Mas aí na hora eu consigo dar uma amassadinha e ela ficar baixinha, tá vendo? E se aqui é a mesma coisa, eu consigo dar uma amassadinha aqui dos lados e fazer ela encaixar certinho debaixo do banco. Por exemplo, eu saí de Ribeirão para São Paulo foi um voo menor. Aí o avião dava certinho aqui, mas aqui já ficou mais achatadinho. De São Paulo para Pernambuco, o avião era maior. Aí ele já ficou mais certinho e aqui em cima quase não ficou achatadinho. Mesmo eles falando as medidas, sabe? E é bem certinho, não compre maior, a não ser que seja flexível, que você consiga lá na hora apertar. Se você comprar aquelas que são durinhas de plástico, compra na medida bem certinha, porque é assim, é a pontinha debaixo do banco. Ela é de zíper, ela tem essa tela na frente, atrás, então aqui uma circulação de ar bacana, e tem esse visorzinho aqui do lado. Mas assim, a mochilinha é bem aberta. Aí ela é de zíper, ela abre aqui e ela desmonta inteira. O que eu gostei dela é que ela abre, ó, inteirinha. E é maravilhoso assim pra limpar, tá vendo? Ela desmonta inteirinha. Esse material aqui, muito bom mesmo. Eu adorei, eu acho assim que foi uma daquelas coisas achadas na internet. Eu tive dificuldade de encontrar ela em vários pet shops, várias lojinhas. Não é fácil encontrar. Na verdade, eu acho que fica até a dica aí, tá? Galera que fabrica bolsinha, fazer já umas próprias pra viagem, já deixar ali de fácil acesso, porque eu tive bastante dificuldade para encontrar essa casinha. Ela tem aqui a alcinha, que eu não usei muito essa, e tem essa aqui, que foi aonde eu mais usei, que eu colocava ela aqui de lado e arrastava a minha mala. Então no ombro ficava a minha gatinha e no outro eu carregava a mala super sossegado, não tive maiores problemas. Essa daqui eu paguei R$60, R$60 nela cada uma. Todos os três têm a mesma casinha e a do Bob, que é o gatinho da minha mãe, também foi a mesma casinha. Na internet é mais barato, eu paguei, o frete foi grátis, o frete foi grátis porque eu comprei 4 casinhas, 3, né, minha e uma da minha mãe, isso, o frete foi grátis. E também tem uma variação muito importante, o peso. O animal que vai com você na cabine, ele tem que ter 5 quilos, o pet mais a casinha tem que dar 5 quilos. Eu tenho 3 gatos, uma deles ela é menorzinha. Então ela dava certinho, 5 quilos, casinha e ela. E ela foi comigo. Os meus outros 2 gatos são mais gordinhos. Então eles davam 6 quilos, 5 quilos e 800, ele mais a casinha. Essa casinha não pesa muito, ela pesa eu acho que 1 quilo. E no avião não pode, assim, tem essa restrição de peso para levar com você. Também tem de tamanho, você também só pode levar cachorrinho, gato, se for tudo de porte pequenininho. Os maiores já tem um outro procedimento que aí eu não sei explicar porque eu não passei pela experiência.
asinha, ela tem 1 quilo e aí você tem essa restrição. Porém, aí foi um acontecido, assim, que deu certo pra gente, mas foi um risco que a gente correu. Eu imagino, não é certeza, porque comigo deu certo, que se você tem ali o bichinho, né, que tem que ter 5 quilos, e passa ali 1 quilinho, 500 gramas, você consiga pagar uma taxa de sobrepeso igual a mala, de 10 quilos, 23 quilos. Se fica mais pesada, e você mesmo assim quer despachar, você paga uma taxa de sobrepeso, né? Eu acredito que um animal, até o certo limite, né, porque, vou levar um cachorro de 30 quilos e vou pagar o sobrepeso. Não vai rolar, amigo, porque não cabe debaixo do banco. Mas ali, uma questão de 1 quilinho, 500 gramas, eu acredito que você paga uma taxa de sobrepeso e consiga levar. Eu e a minha família nos dividimos para vir para cá. Por quê? Em voos menores só pode 2 pets. Então, de Ribeirão para São Paulo só podia 2 pets por voo. Já de São Paulo aqui para Pernambuco, o avião era maior, podia 3 pets. Como eu tinha 3 para trazer, então veio a minha mãe e o meu marido e a minha avó no voo de manhã, trouxe 2 pets, não deram trabalho, não miaram, não choraram, não dei nenhum tipo de medicamento para eles dormir, para eles ficarem quietinhos, nada disso. Eles já é do gato não ficar fazendo muito barulho, né? E eles não assustaram, ficaram lá quietinhos na gaiolinha, depois chegando aqui a gente deu água e comida. Eu coloquei eles de jejum umas 2 horinhas antes do voo para eles, de repente, não sentir enjoo, não empilhar. Mas não foi recomendação, assim, médica, foi uma questão que eu raciocinei. Não, pera lá, se eu seria bom assim, talvez para eles, né? Eles também têm um organismo, um estômago, se sente mal. E aí, 2 desses gatos que vieram de manhã passam ao peso, eles davam 6 quilos. E aí, o que acontece? Meu marido ali na hora de entrar, de embarcar com eles, falou assim, não, eu tô super acostumada, eu viajo com eles sempre. Aí a moça me pediu pra pesar a bolsinha deles. Tá aqui o documento, ó, tá aqui isso, ele fez banco egípcio. E isso foi a primeira vez que a gente viajou com ele. Nunca tinha viajado. Mas ele bancou ali faço isso sempre. E passou com eles, ninguém pesou e deu certo. Já eu que viajei já à noite no voo das 7, eu tive que pesar a minha. Eu também falei assim, não, tô super acostumada com aquele documento. Tentei a mesma estratégia, só que a moça falou assim, tá, mas põe ela ali na balança só pra gente ver quanto que tá dando peso. Aí, ainda bem que eu fiquei com a menorzinha, que ela tava dentro ali do limite, 5 quilos, o pet mais a casinha. Um outro porém que acontece, na hora de passar no detector de metais, antes de você ir pro avião, você passa ali pelo detector, né? Porque é um negócio assim, você passa. Você tem que tirar, né, todos os seus brincos, colares, passar sozinha, voltar, pegar o seu pet, tirar da bolsinha, esticar ele assim na frente do seu corpo e passar ele sozinho e depois você de novo. O detector tem que ler 2 corpos, ele e depois você. Então você tira, passa ele, aí coloca de novo na casinha e fecha. Não sei, vai que alguém tenta, sei lá, levar alguma coisa estranha no meio do animal, né? Tomara que não, gente, Deus me livre. Mas tem essa questão aí, que até o bichinho passa pelo detector de animais. Depois foi super tranquilo, embarquei no avião, coloquei minha mochila lá em cima, coloquei a Gamorinha, eu levei a Gamora debaixo do banco da frente, não é debaixo do meu, é do banco que está na minha frente. Coloquei ela ali, sossegada, foi deitadinha, com o tapetinho dela. O primeiro voo eu achei que fez um pouquinho de frio, aí eu estava com o casaco, aí eu tirei o casaco e coloquei dentro da caixinha pra ela, porque eu falei, se eu tô com frio, ela tá com frio. Porque todo mundo sente frio, ela sente frio. Aí eu tava com 2 casacos, eu tirei o casaco, coloquei nela ali dentro da caixinha, fechei a caixinha. Ela ficou quietinha a viagem inteira, tanto de Ribeirão pra São Paulo, quanto de São Paulo aqui pra Pernambuco. Como acaba sendo algumas várias horas, eles começam às vezes na hora que eu parei, né, que ali como eu fiz peguei um voo depois do outro, nesse
meio tempo que eu fiquei ali esperando, eu fiquei sentadinha, ela ficou sentadinha esperando o nosso próximo voo. Ela deu uma minhadinha, uma rodadinha na caixinha, mas foi só, porque ela estranhei, né? O ambiente tá ali na caixinha, o movimento há muito tempo. É isso, foi bem sossegado. O importante é você ter toda a documentação. Carteira de vacinação, laudo do médico, as vacinas todas em dias, a caixinha dentro do padrão. Eu recomendo a flexível, porque se chegar na hora precisar dar uma apertadinha, uma abaixadinha, ela é perfeita. E também aquelas que são durinhas, são mais pesadas, essa é mais fácil para levar, você tá com a mala, com a mochila, com pet, né? Eu acho que é mais fácil para você manusear. E lembrando, amor, não esquece de falar para eles que quando você compra a passagem, já nesse momento você já tem que incluir o seu pet. E você vai pagar, que nem nós pagamos uma taxa de R$250 por gato. E tem um detalhe, como você comentou que só pode ser transportado 3 animais em voos maiores ou 2, você tem que priorizar assim, comprou a passagem, ou junto, se você já estiver comprando na agência, ou se foi pela internet, no máximo em 12 horas você tem que ligar e fazer a reserva do seu pet. Porque mesmo você tendo comprado, se você não fez a reserva e chegar na hora e tiver outro pet no avião, o seu não embarca. Então só fica esse lembrete aí. Então, galera, basicamente é isso, foi bem tranquilo. Quando eu tiver a minha experiência de viajar com eles para fora, eu conto para vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, algum conteúdo específico, alguma coisa que vocês quiserem saber, deixa aqui no comentário aqui embaixo, que eu trago para vocês novidades, mais sobre isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, que ajuda muito e incentiva a fazer mais conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiser mais algum vídeo específico, comenta aqui embaixo. E até a próxima. Um beijo. Tchau.